Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Marcos capítulo 11, meus queridos irmãos. Vamos lá, versículo 20 e 21. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Está vendo, meus irmãos? O poder do Espírito Santo é soberano, invencível, indestrutível. Não se trata de Yang Ying, Deus e o diabo. Eu já vi fotos de Jesus numa queda de braço com Satanás. É um absurdo. Jesus é o Criador onipotente. O diabo é a criatura vencida, derrotada na cruz para sempre. É 100% vezes 0%. O inimigo age por causa da legalidade e brecha dos homens. Mas o diabo não é inimigo de Deus, porque ele não pode ser. Ele é inimigo do povo de Deus. Tanto que na Bíblia o Senhor diz na sua palavra: eis que o diabo, vosso adversário. Certo? O diabo não pode ser adversário de Deus, porque ele não tem como. Já é força vencida e Deus sabe disso, o diabo sabe disso. Mas o homem não sabe, o homem perece por falta de entendimento. Ele pensa que o diabo tem poder, quando na verdade, em Hebreus diz que o poder dele foi quebrado na cruz. Então, enquanto não houver o juízo final, o diabo está aproveitando brechas, ilegalidade e ignorância para matar, roubar e destruir o homem que tem tudo para vencer. Quando a Bíblia diz que, Salmo 115:16, que os céus são céus do Senhor, a terra Deus deu aos filhos dos homens, o governo pertence ao homem. Mas no Éden, o homem entregou o governo ao diabo. Agora, o diabo é ilegal porque ele não tem um corpo de carne. No entanto, sendo ilegal, ele opera através das ilegalidades que o homem abre brecha e legalidade para ele. Se Deus deu o governo para o homem usa mal esse governo, o inimigo se aproveita. O governo do corpo, em vícios, prostituição, mentira, engano. Como eu falei sobre batalha do segundo céu, como Deus deu o governo para os homens, se o homem abre portais para a nova era e invoca demônios, está repassando o governo, o inimigo vai entrar, produzir pestes, terremotos, miséria. São principados que são liberados. São territórios que são liberados por pessoas que autorizam demônios. Se você entrar num centro de feitiçaria, ali os demônios estão chamados, autorizados. É o livre-arbítrio do homem chamando os demônios para participar. Portanto, você não pode expulsar aqueles demônios, porque você está infringindo o livre-arbítrio do homem. O que você pode é evangelizar cada um daqueles feiticeiros, e aqueles que se converterem, o diabo não poderá mais agir. Se todos naqueles centros receberem o evangelho e se converterem, aí você pode expulsar todos os demônios. Mas você não pode entrar num lugar, território proibido. Aí você impõe a mão precipitadamente e se contamina, porque você está orando, expulsando demônios que foram autorizados pelo livre-arbítrio humano. E Deus não deu o domínio do homem sobre o homem. Deus deu o domínio sobre tudo, menos domínio do homem sobre o homem. Ele disse: olha, no mundo os grandes mandam, mas entre vós não será assim, o maior servirá ao menor. Por isso, quando nós vamos fazer realmente isto, a batalha espiritual, lá em 2 Timóteo capítulo 2, diz: olha,
Aparte-se de toda iniquidade aquele que professa o nome do Senhor, porque o inimigo vai procurar brechas de ilegalidade. Então, se nós formos sinceros com todo o pecado confessado no temor do Senhor passo a passo, o inimigo não vai ter como agir. No entanto, eu vejo muitas pessoas descuidadas fazendo a obra do Senhor relaxadamente, sem a renúncia 100% no coração de Satanás. Se eu for expulsar demônios, se eu for fazer intercessão, muitas pessoas que estão na obra, estão com a vida destruída, porque elas estão lidando com demônios, mas elas mesmas não entendem que elas têm brechas de ilegalidade, por falta de temor, não renunciam tudo. Você precisa decidir renunciar tudo antes de começar a fazer a obra de Deus. O Senhor diz lá em Lucas 24, sejam cheios do Espírito Santo. Não estou aqui pregando contra fazer a obra de Deus, estou dizendo que há níveis de batalha espiritual que o homem não deve se meter. Eu já vi muitas pessoas que perderam famílias, que se arrebentaram, totalmente morreram precocemente por fazerem batalha espiritual sem preparo e sem cuidado realmente de abrir mão do mundanismo, da carnalidade. Isso é coisa seríssima, pessoal. O diabo ele é vingativo, O primeiro mandamento não é se doar para a obra. Tem muita gente que pensa que está servindo a Deus porque se doa demais à obra. O primeiro mandamento é se doar a Deus. Veja que os 3 magos, antes de darem ouro, incenso e mirra, eles se doaram a Deus, se dobraram e adoraram. Muitas vezes nós estamos colocando o segundo mandamento, servir os homens mais do que servir a Deus. Para mim fazer a obra de Deus, eu preciso ter mais tempo a sós com Deus do que com os homens. Se eu tenho tempo de live de 1 hora, eu tenho que ter 2 horas em secreto com o Senhor. Jesus é o nosso exemplo. Ele passava mais tempo a sós com o Pai do que atendendo o povo. Não que ele era antissocial, mas a obra está em segundo lugar. E muitas vezes a pessoa tenta se justificar dizendo, eu estou fazendo a obra. Mas na verdade está misturado com as coisas do mundo. E aí apanha do inimigo mesmo. Os filhos de Seva disseram em nome de Jesus que Paulo prega e apanharam. Tem muita gente com a vida destruída, não entende. Pastor, eu estou fazendo a obra, a minha vida está destruída. Estou fazendo intercessão, batalha espiritual, jejum. Estou fazendo evangelismo e minha vida está destruída. Sim, porque você está lidando com o mundo espiritual sem entendimento. Você está perecendo por falta de entendimento. Talvez a liderança não ensinou direito, ou talvez você está sendo precipitado em tentar fazer uma obra que você não tem estatura espiritual para isso. Temos que respeitar o nosso nível espiritual. A palavra de Deus fala, Romanos 14, 23, que tudo que não é de fé é pecado. Então há níveis em que nós precisamos compreender que estamos. Eu não posso levantar 200 quilos no halterofilismo só porque eu vi alguém fazendo. Eu tenho todo um preparo de meses e anos para chegar a isso. Então a vida espiritual também, você começa no pouco, no muito Deus te coloca. E aqui Pedro ficou admirado porque a pressão interior que Jesus exerceu, a pressão perfeita sobre amaldiçoando aquela figueira que era o símbolo de uma religião morta que não produzia fruto, porque ele vai lá no templo lá e então isso está interligado. A figueira, o símbolo da nação que não estava dando fruto. Então nós vemos que Deus nos dá poder para abençoar e amaldiçoar, certo, pessoal? Amaldiçoar aquilo que ele amaldiçoa, a doença, a miséria, tudo as obras do diabo, você pode destruí-la. Desde que você não tenha brechas, você pode destruí-la. Então, antes de resistir ao diabo, precisamos sujeitar a Deus com temor e santo tremor. Estar debaixo do sangue mesmo, não é achar que está debaixo do sangue. Muitas pessoas atrevidas, como dizem Judas, falam de forma soberba e vão acima dos demônios tal, mas elas mesmas, entende, pessoal? Não entendem que o mundo espiritual ele é muito matemático. O demônio vai respeitar sim aquele que estiver sem brecha, que estiver sem legalidade pelo sangue de Jesus, que estiver realmente no Espírito Santo confessando todo o pecado e renunciando todo o pecado. Se não, nem comece a obra, sente-se no banco e seja ministrado. Igreja não é púlpito, não é microfone, igreja não é... Deus não te salvou para trabalhar na obra, para fazer a obra, Deus te chamou para ter comunhão com Ele, para renunciar o mundo, o pecado, a carne, tomar a cruz, seguir a Ele.
Então tu tem um começo. Nós primeiro precisamos nos dar a Cristo, para depois nos dar a obra e aos irmãos. Então se preserve, você que está angustiado aí, não fique aconselhando os outros. Você que está doente, atribulado, não fique intercedendo, profetizando sobre nações, fazendo batalhas espirituais, territoriais. Não. Sabe? Primeiro recupere a paz, primeiro tenha comunhão com Deus, certeza. Primeiro veja, sonda o teu coração, ore por você. E quando você estiver cheio do Espírito Santo e bem, aí você pode orar por pessoas que estão cheias de demônios, carregados de demônios. Esse é meu conselho em nome do Senhor Jesus Cristo.